Olá, gente! Professor Thales de Português e Artes, aqui do canal Escola Online. E hoje voltaremos às nossas aulas, semana 3, volume 3 do PET de Minas Gerais, falando sobre a literatura brasileira e outras manifestações culturais. É uma aula muito bacana, mas antes de a gente começar a nossa aula, não se esqueça de passar lá nas nossas redes sociais. Além disso, gente, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificação para saber sempre quando seu professor favorito lançar uma aula aqui no canal. E se você gostar da aula, deixa aquela curtida e deixa um comentário bacana também para a gente estar sempre interagindo aqui pelo canal. Bom, gente, a nossa aula começa falando sobre a poesia brasileira em movimento contemporâneo, ou seja, as artes que acontecem nos tempos atuais. Carlos Drummond de Andrade, ele já não é mais tão contemporâneo assim, mas ele ainda está dentro dessa classificação para algumas pessoas. Basicamente, são poetas, poetisas, que estão em destaque não só no Brasil, mas também no mundo, e que as suas obras falam sobre questões relevantes para as coisas que estão acontecendo agora. No caso do Drummond, ele é considerado como um dos maiores poetas que a gente já teve no Brasil. Ele é mineiro, inclusive, e ele faz parte do que a gente chama de segunda geração do modernismo, tá bom? Que é a geração que veio falar da vida de uma forma um pouco mais prosaica, que veio falar da vida de uma forma um pouco mais bem-humorada, de certos modos, mas que com o passar do tempo também esse humor ele pode ir acabando, como aconteceu com Drummond, devido à melancolia de várias coisas que aconteceram, como, por exemplo, os episódios da Segunda Guerra Mundial e vários problemas que ocorreram no Brasil também nessas épocas. Além disso, além de poesias e tudo mais, o Drummond também escreveu crônicas e alguns contos. E aqui a gente tem um dos poemas mais famosos que ele escreveu, chamado No Meio do Caminho. E esse poema, ele não foi muito bem recebido na época que ele foi escrito. Apesar de hoje a gente falar desse poema com um certo carinho, a gente falar desse poema como se fosse uma coisa que mudou um pouco o panorama da poesia brasileira, que faz certas críticas interessantes, ele é um poema que não foi bem recebido, porque ele foi visto como uma afronta à tradição poética do Brasil, que era montada anteriormente. Tá bom? Então ele diz, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra, nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Então, basicamente, a gente vai conseguir destrinchar um pouquinho sobre esses significados através das nossas atividades. Creio que será bem fácil de entender. Na atividade 1, é perguntado qual o cenário que se propõe aqui ao leitor do poema. Se é um caminho a ser trilhado, interrompido ou impedido por uma pedra, ou impedimento real ao prosseguimento. Então, galera, a gente vê que a primeira alternativa, ela nos dá uma interpretação tanto de forma literal ou figurativa. Então, que dá ênfase ao caminho, que é algo muito importante, porque a ênfase, apesar da pedra ser um impedimento ali, a ênfase é no caminho que será percorrido. Então, ela é mais completa. Apesar da segunda ter um significado semelhante ali, a primeira era mais completa porque ela não fala apenas da questão real. Até mesmo porque a questão real e literal seria apenas uma pedra que você poderia dar a volta, poderia retirá-la do caminho, poderia simplesmente ignorá-la. E essas interpretações também do que você poderia fazer de forma literal, elas podem ser passadas também para o figurativo. E é por isso que esse poema ele é interessante, porque ele faz a gente pensar talvez os nossos problemas de uma outra forma, e a gente não precisaria encará-los como algo tão difícil assim, como muitas vezes nós fazemos. Bom, na atividade 2,
né, ele pergunta o que essa pedra não poderia ser. Bom, é muito fácil, muito tranquilo aqui a gente vê, né, que essa pedra não poderia ser o entusiasmo. Por quê? Porque essa pedra ela deve representar uma dificuldade universal para o leitor. Né? Então, essa pedra poderia ser sim, né, o desânimo, problemas, tristeza, fraqueza, que são coisas que impedem você de continuar o seu caminho. Né? Se, por eventualidade, tiver uma pessoa que entusiasmo a impede de fazer isso, você poderia dizer que você não poderia marcar entusiasmo. Porém, universalmente, o entusiasmo te ajuda a percorrer o caminho. Além disso, nessa atividade é perguntado aqui, né, quais são as pedras que estão, né, no caminho da trajetória profissional aí das mulheres brasileiras. E, né, nós temos aqui 4, né, pedras que são importantes e relevantes de serem discutidas. Né, a intolerância, o preconceito, a discriminação e o silenciamento dessas mulheres. Né? Todas as outras 4, elas são coisas importantes das mulheres terem, né? Não só as mulheres, como qualquer ser humano, né? Mas falta um pouco mais para elas nessa situação de trabalho, né? E a falta dessas 4 coisas poderia estar inclusa aqui também. Falta de apoio, falta de oportunidades, falta de reconhecimento e falta de parceria. Mas, né, tudo começa aqui dentro dessa questão pela questão do preconceito. E essa questão do preconceito leva a um ciclo. Né? Então, a formulação, né, dessa opinião, que ela é baseada em pensamentos sexistas, né, e esses pensamentos que já deveriam ter sido superados na sociedade, leva à intolerância, à discriminação e ao silenciamento dessas mulheres nesse tipo de mercado. Né? E, por sua vez, essas coisas, elas fomentam ainda mais preconceito em outras gerações. Então isso vai criando um ciclo vicioso e vai criando uma tradição que vai ficando cada vez mais injusta e negativa na trajetória profissional dessas mulheres. Portanto, é muito importante que a gente consiga quebrar esses paradigmas para que a gente possa ter uma sociedade com uma trajetória profissional mais justa para essas pessoas, né, que trabalham tão bem quanto homens, né, que não há diferenciação nenhuma, né, e não deveria ter diferenciação nenhuma dentro do mercado de trabalho. Né, então deveriam sim receber, mesmo que os homens deveriam ter as mesmas oportunidades, e, né, no que tange a questão de preconceito, discriminação, intolerância, silenciamento, não deveriam sofrer, assim como os homens também não devem sofrer. Beleza? Então, gente, continuando, na atividade 2, né, é trazido aqui, né, que um trechinho sobre a Clarice Lispector. Tá? Então, a Clarice Lispector, né, ela foi uma das grandes escritoras que a gente teve aqui no Brasil. Né? Ela escreveu várias coisas, poesias, romances, contos, obras, né? E não só infantis, tá? Como é dito aqui, mas principalmente adultas mesmo. São obras que fazem a gente pensar e repensar tanto a sociedade brasileira quanto o papel do feminino na sociedade. Tá? Então são obras muito relevantes e muito interessantes que ajudariam na formação de qualquer pessoa. Aqui tem um trechinho, né, da Paixão segundo GH, da Clarice Lispector. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Né? Então aqui ele fala, né, ele traz uma afirmativa e pede para que a gente faça uma reflexão. Que a partir, né, dessa leitura, para a gente refletir a respeito das mudanças impostas pela pandemia na vida da nossa população. Então, o que é possível refletir, né, é que coisas que a gente julgava ser essencial na nossa vida, na verdade, muitas vezes não eram. Né? Então, o paralelo que a gente deve traçar aqui é que essa perna invisível, né, que é a figuração aqui, era um impedimento para que você fizesse certas coisas, né, e que na sua crença isso aí era necessário, né, para que você fosse estável. Né, para que você fosse uma pessoa estável, aquele impedimento ele era meio que necessário. Então, é importante a gente perceber que todos possuímos problemas,
né? E a gente tem vários dogmas pessoais também, e que a gente julga que esses problemas e dogmas pessoais são necessários para que a nossa vida seja como ela é, né? Mas que muitas vezes essas coisas só nos prejudicam e elas só, né, nos puxam para trás quando a gente poderia estar alçando voos, né, mais longos. Então, né, é muito interessante que a gente consiga se libertar dessas coisas. Muitas vezes são relações tóxicas, por exemplo, com pessoas. Muitas vezes são crenças que a gente formulou de forma incorreta e que a gente não refletiu tanto sobre elas, né? Muitas vezes são até mesmo pequenos vícios que foram se tornando coisas grandes e muito prejudiciais para nós. Então é sempre interessante que a gente consiga repensar, né, o nosso modo de viver todos os dias. Bom, galera, se você gostou dessa aula, deixa aquela curtida, deixa um comentário bacana aí para a gente poder estar interagindo aqui pelo canal, né? E eu espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos. A gente se vê no próximo vídeo.